Fala galera do Cola aqui, professor Diego na área, bem-vindos ao canal. E no episódio de hoje vamos falar dos 5 líderes mais loucos da história da humanidade. Mas primeiro, deixe seu like e não custa nada se inscrever no canal. É claro que não existe uma lista oficial nos livros de história ou de recordes com coisas assim, mas caindo de cabeça na minha biblioteca pude encontrar alguns fortes candidatos à vaga de líder mais louco da história. Então vamos por ordem nessa loucura e bizarrice e vamos à lista dos 5 líderes mais loucos da história. Em quinto lugar, governando a Babilônia nos tempos bíblicos, lá pelo século 6 a.C., estava o rei Nabonibus. Nabonibus, nunca ouviu falar, não é? Pois é, mas ele foi o responsável por levar a grandiosa Babilônia ao fundo do poço. Nabonibus vivia escondido longe do governo da Babilônia, em seu palácio em um oásis no meio do deserto. Enquanto seu filho fazia várias cagadas no governo, Nabonibus construía um templo para si mesmo, colocando sua filha e sua mãe como sacerdotisas. Olha o nepotismo no mundo antigo. Para não bastar, segundo textos relatados nos famosos pergaminhos do Mar Morto, o rei da Babilônia ainda achava que era um bode, isso mesmo, e às vezes surtava e saía pastando por aí. Não é brinquedo não. Em quarto lugar, mas ainda bem louco, o rei Frederico I da Prússia, hoje parte da Alemanha. Frederico começou a governar a Prússia por volta de 1657 e já era conhecido por ser um homem bem obsessivo. Escreveu um livro de 35 capítulos só para ditar as regras dos seus funcionários palacianos. E nem o seu filho escapava. O pobre príncipe da Prússia, filho de Frederico, era acordado ao som de canhões de guerra todas as manhãs, segundo Frederico, para se acostumar com a guerra. Pobre príncipe. O maluquete exigia que toda sua guarda real também tivesse mais de 1,80 m, só gente alta. E quando não conseguiu prussianos altos, na época não era fácil pessoas de 1,80 m, achou uma boa ideia sequestrar alguns franceses altos e obrigá-los a fazer parte do seu exército pessoal. Isso quase gerou uma guerra entre a França e a Prússia. É cada uma. Em terceiro lugar, ele que deu origem à lenda do rei dos vampiros, Vlad III da Valáquia, hoje a Romênia. Pois é, esse cara foi tão insano que alguns dizem ser a inspiração para o famoso livro Drácula de Bram Stoker. Sua história é triste, muito triste também. Seu irmão mais velho teve os olhos queimados e foi enterrado vivo pelos nobres da época. Então, quando Vlad subiu ao trono em 1431, já veio com sede, mas não de sangue, de vingança. Ele mandou empalar, para quem não sabe, atravessar com uma grande estaca de madeira todos os nobres de seu reino, incluindo mulheres e crianças. Drácula era mau. Sua fama foi crescendo e a loucura também. E a loucura que mais rendeu o apelido de Vlad o Empalador foi quando os turcos otomanos tentaram invadir suas terras em 1462. Conta-se que o sultão deu meia volta vomitando ao ver 20.000 dos seus primeiros soldados empalados no caminho de volta ao castelo de Vlad. Aí é que é dar medo mesmo. Em segundo lugar, o rei da Inglaterra, Jorge III, que reinou até a sua morte em 1820. Aos 50 anos, o rei Jorge começou a ter dores fortes de cabeça e delírios, e dizem que tirava a roupa onde estivesse, pelado, nu e no hospício. Imagina o susto dos súditos.
É óbvio que ele foi parar no hospício. Melhorou e continuou governando, mas na velhice a sua doença piorou e dizem que começou a conversar com árvores. Certa vez até jurou que uma delas era o rei da Prússia. Jorge morreu aos 82 anos após conversar 52 horas sozinho em seu quarto. Isso é que é ter conversa consigo mesmo, de papo com a natureza. E no primeiríssimo lugar está o rei Ivan da Rússia, conhecido carinhosamente como Ivan o Terrível. Ivan foi o primeiro czar da Rússia e governou até morrer em 1584. Mas até sua morte, Ivan soube deixar sua marca no mundo. Ivan sobe ao trono aos 16 anos e dizem que ainda criança era muito estranho e arredio e matava cachorros e gatos por prazer atirando-os no muro do palácio. Mas tudo piorou quando sua esposa morreu e Ivan jurou que havia sido envenenada pelos nobres russos e passou, é claro, a matar e torturar vários deles. Ivan matava 1000. Seus homens de confiança, entre eles o seu tesoureiro, tentou convencê-lo ao contrário e acabou jogado num caldeirão fervendo. Ivan matava servos como coisa comum e o grande final da sua vida foi em 1581, quando atacou a princesa, esposa de seu filho, por não gostar de suas roupas. O filho interveio e Ivan acabou matando os dois. Ivan dá um cetro na cabeça do filho e o mata fatalmente. Arrependido, Ivan morre em 1584 e deixa o filho mais novo como czar da Rússia, que passou a ver os seus grandes czares com ódio e medo. E aí, galera, acham realmente que Ivan mereceu o pódio? Deixe os seus comentários e deem sugestões para as futuras listas do canal. Até a próxima e obrigado pela paciência.